Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Céu Astral. A Joslafer aqui trazendo mais um vídeo especial falando de Mercúrio hoje e como lidar com comunicação, né? Uma melhor articulação e expressão dos nossos pensamentos através da energia de Mercúrio, né? O planeta que é mais próximo do Sol. Bem, se ele é mais próximo do Sol, pessoal, o Mercúrio, né? Por conta disso está atrelado ao nosso Sol, a expressão do nosso ser, né? É o canal pelo meio que expressamos ao mundo quem somos, o nosso ego, né? O nosso conhecimento, a nossa visão de mundo. Mercúrio é a comunicação em si, né? Mercúrio significa a comunicação, as trocas comerciais, é como a gente lida com as pessoas, né? As conexões com as pessoas, enfim, em si, né? Ou seja, tem a ver com comércio, porque é justamente pelos acordos que fazemos o comércio. A gente vai trocando, vendendo, isso acontece pela comunicação. O Mercúrio está relacionado a Hermes, o deus da comunicação, né? Hermes levava informações dos deuses, enfim, aos humanos, né? De algum deus para os humanos, dos deuses para os humanos, enfim, e dos humanos para os deuses, né? Hoje em dia também a figura de Mercúrio já foi utilizada também na cultura cristã, tem a ver com anjos, né? Que são os mensageiros, tem tudo a ver com a energia mercuriana, né? A mensagem, as boas novas, né? Por conta disso, né? Essa natureza de mediador, de dono das informações, né? Ele sabia de tudo, Mercúrio sabe tudo. Afinal, ele sabe o que acontece lá em cima e aqui embaixo. Ele sabe o que acontece lá do outro lado e cá entre nós, né? Então será que ele contava tudo, né? Será que ele não aproveitava aí desse conhecimento, dessa sabedoria, né, para conseguir algumas coisas a mais, né, umas vantagenzinhas? Claro que sim, né, pessoal? É para isso que serve a informação, para a gente saber negociar com ela. Comércio, né? Mercúrio é o planeta que governa o signo de Gêmeos e Virgem, né? Daí então falamos aqui que vamos entender as características da comunicação e vai recordar bastante como a gente vê, né, as informações sobre Gêmeos e Virgem, né, como se comunicar melhor, que tem a ver com essas energias que representam signos muito inteligentes, né, bom de lábia, bom de conversa, de didática, né. Mercúrio, diga-se de passagem, é assim, é uma combinação mesmo dessas energias. Se você observa, né, que uma pessoa, se você tem Mercúrio forte no mapa, por exemplo, as pessoas em si que tem muito energia de Mercúrio, tem um bom jogo de cintura, tem um forte, sabe, gosta de falar bastante, conversa bastante, sabe de tudo, está por dentro de tudo. Muitas vezes não está nem por dentro de nada, mas sabe ter aquela lábia e acaba ficando, né, como se soubesse. Muitas vezes você nem sabe que a pessoa sabe ou que ela sabe, mas é apenas a lábia. No seu mapa você pode ter muitos aspectos envolvendo Mercúrio, por exemplo, e ter que se comunicar bastante o tempo todo, né? Mercúrio sempre sendo agitado aí no seu mapa, um trânsito de Mercúrio acontecendo também em si, né? O Mercúrio retrógrado que todo mundo teme. Sobre ser extrovertido, pessoal, e tímido, né? Isso não necessariamente significa que a pessoa não sabe se comunicar ou o Mercúrio dela é fraco, não é isso não. Tímido e extrovertido, isso é muito mais pelo Sol, né? Mas assim, o Mercúrio não é resumido a ideia de falar muito ou pouco, também não é isso, né? Afinal, nós temos aqui o Mercúrio em Gêmeos, né? O Mercúrio do lado de Gêmeos e o Mercúrio do lado de Virgem, né? Que é um Gêmeos, o signo Yang, que é o Mercúrio Yang e o Mercúrio Yin, né? Mercúrio em Gêmeos, Mercúrio de Virgem. Então cada um de nós vamos ter um Mercúrio mais próximo para Vênus, mais próximo para Gêmeos, né? E mais próximo para Virgem. Então algum fala mais, outro fala menos, né? Ambos lidam com as mesmas informações. A diferença é que lidam com as fofocas de maneira diferente, né? Então, convenhamos que todo mundo gosta de saber um pouco da vida da vida alheia, né? Às vezes quer saber da vida alheia
porque é mais útil pra gente, por exemplo, alguém importante, alguém, nosso chefe, alguém que sabe mais coisa que a gente quer saber da vida daquela pessoa para aprender com ela. Ou então é uma coisa mais fútil mesmo. Não importa, é a comunicação, né? Não sinta vergonha aí de querer saber sobre os outros. É normal, nós somos humanos, isso faz parte da socialidade humana. Possivelmente no contexto adequado, pessoal, também a pessoa falará muito, né? Aquela que é mais tímida, no contexto certo, se abre bastante. Em outro momento, ela controla as palavras, né? Escolhe melhor, filtra melhor as palavras. Ou seja, o ser humano é um animal complexo, então a gente acaba sendo os dois. A gente é extrovertido, tímido, isso depende muito do momento, né? Certamente, pessoas, existe, né, quem teme a falar muito, né? Assim, deve ser trabalhado isso com algum profissional, claro, porque Mercúrio é sobrevivência, né? Mercúrio é muito importante no nosso mapa. É um dos planetas muito importantes, tem a ver muito com a gente se conecta com as pessoas. Dessa forma, se o Mercúrio sofre aspectos com planetas difíceis, né? Que exigem mais maturidade desde cedo e a pessoa não consegue resolver isso, há muitos problemas com o brilho do Sol, por exemplo, né? Recorda, problemas com o Sol, o ego da pessoa, traumas relacionados a emoções, questões da lua, do passado, da infância. Então, a comunicação que fica completamente defasada, né, precisa da ajuda de alguém, um psicólogo, um terapeuta, para que a pessoa consiga falar mais, porque isso, né, é algo para a sobrevivência da pessoa. Outras pessoas, por exemplo, já é o contrário, né? Essa aqui problema de falar, a outra ama a sensação de falar, ama a sensação de ser visto quando estão falando, né? Então tagarelas, né? Se sentem muito bem com as pessoas prestando atenção quando elas estão falando, estão falando algo importante para o momento, por exemplo, né? Fala demais começa até, sabe aquela língua frouxa que você não pode contar segredos para ela, porque ela conta para todo mundo sem querer, sem perceber, também isso acontece, né? Que é o típico geminiano que o pessoal fala, o fato é, nos dias de hoje, pessoal, de qualquer forma, ser tímido, muito tagarela, de alguma forma tem que aprender a se comunicar de uma maneira coerente, porque o mundo precisa de pessoas que saibam passar informação, né? Ainda mais na época digital. No dia de hoje, você precisa se articular bem, seja você tímido ou extrovertido, enfim. O interessante é que a questão aqui do desenvolvimento no trabalho, né? Desenvolvimento social, né? Você tem que ser assertivo, você pode ser reconhecido, né? O seu tema, né? Por exemplo, você é tímido, mas você tem um conhecimento muito bom numa área que você estudou. Na hora de você passar esse conhecimento de maneira de trabalho, você fala bem, né? Não vai ficar falando sobre sua vida, a vida alheia, mas na hora da praticidade você sabe se articular bem. O primeiro passo para fortalecer o Mercúrio, por exemplo, é se comunicar melhor, é ter que se comunicar através de sabe, para se comunicar melhor é ter um conhecimento, né? O Mercúrio precisa da informação. Então, claro, se o Mercúrio em si traz a ideia de conectar os deuses à humanidade, a humanidade aos deuses, né? Que é o comunicador que leva e traz a informação. Ele precisa dar informação. E qual informação você tem para passar para os demais, né? Então, deve buscar conteúdo, pessoal. Se informar, né? Ler, assistir jornal, assistir filme, assistir tudo que tem a ver, claro, relevante ali ao grupo que você frequenta, né? Não adianta você querer se comunicar com as pessoas, ou você não consegue até se enturmar, né? Por causa disso, problemas na conquista, problemas no relacionamento, porque você não tem assunto, né? Ou seja, não está a par da situação do ambiente em que você está inserido, portanto seu Mercúrio é inútil. Observe, é muito chato o Mercúrio inútil. Por isso procure estudar sobre um tema específico, um tema que o grupo que você frequenta mais conversa, por exemplo. Então anote, até quando você estiver se informando, você pode anotar para lembrar, né? Para facilitar a memorização. Procure escutar pessoas que são conhecedoras do assunto que você sabe,
pessoas que fazem palestras sobre aquilo, ou que são conhecedores daquilo, né, formados, peritos sobre o tema que você precisa aprender para se comunicar melhor. Então é necessário, né? Você tem que procurar essa informação para você se comunicar, né? Para você alimentar o Mercúrio, dar corda ao Mercúrio, né? Recorde que você não precisa também se tornar outro perito, não precisa se aprofundar. Mercúrio não se aprofunda, pessoal. Mercúrio apenas sabe o basicão ali, o resumo do que estão falando, né? Lê um resumo do livro, o resumo do filme e sai conversando como se soubesse. A ideia é apenas se ajudar a se comunicar, se conectar, se enturmar, porque logo a pessoa acaba sabendo, ficando a par dos assuntos, né? Ficando sabendo do que está acontecendo, do que não, né? Com o tempo você procura, claro, ter um relacionamento com o conteúdo. Aí sim, com o tempo, né, o conteúdo vai se tornando mais robusto na sua vida. Você estudando o conteúdo, lendo sobre ele, né, mesmo que você discorda do assunto, não gosta do assunto, né, acontece bastante de você estar num grupo onde as pessoas falam de uma coisa que você não gosta, mas entender um pouco simplesmente para poder discordar também é importante. Você não pode simplesmente dizer que não gosta e não entender nada do assunto, porque, né, observe que aqui alguma trava social, algum preconceito, algum medo, mas você não se relaciona com as pessoas e acaba perdendo o elo, acaba perdendo justamente a ideia da conexão mental que o Mercúrio causa, né, entre os deuses e os humanos, entre os mortais e os imortais, né, entre lá e cá, né. Então, os resumos de livros é importante você pesquisar, resumos de filmes, né, resumos dos esportes, do que está acontecendo nos esportes, sabe, de assuntos que você não gosta muito, mas estética, sabe, esses assuntos que fazem parte de grupos sociais. Por exemplo, geralmente os homens falam mais de futebol, de esporte, as mulheres falam mais de estética, de moda. Bem, esses assuntos assim que são clichê, né, que as pessoas colocam assim, não necessariamente tem a ver realmente com a sexualidade das pessoas, mas tem a ver com os assuntos que estão mais em dia nos grupos sociais. Então, aprender um pouco sobre cada um desses grupos vai fazer vocês se comunicarem melhor, pelo menos ter o básico para ter um primeiro conexão, um meio caminho andado, já facilita bastante a você saber o que se comunicar, né? Além do mais, você vai ter a informação necessária para não ficar sem articulação, né? Ficar travado, porque você sabe pelo menos o que está falando, não fica com medo da comunicação, né? O Mercúrio, por exemplo, em um ano ele passa por todo o seu mapa astral. E por conta disso, você vai perceber que mais cedo ou mais tarde você vai ter que falar de todos os temas, todos os assuntos, à sua maneira, claro. Então por isso que você precisa saber de um pouco de cada coisa, pelo menos para sobreviver, né? O contexto vai ser diferente, claro, quando os assuntos começam a repetir, porque todo ano ele passa no mesmo signo, mas o contexto muda, né? Até a relevância do conteúdo muda, às vezes um assunto está mais importante que outro, né? Então o Mercúrio vai tocando aí os seus planetas natais, vai fazendo conjunção, então sempre tem algo para contar, sempre esses planetas natais, né? Observe, né? Quando o Mercúrio toca o Sol tem algo a dizer. Mercúrio toca a Lua tem algo a dizer. Mercúrio toca Vênus é uma coisa a dizer. É sempre assim. Ainda mais quando ele está retrógrado, né? O Mercúrio retrógrado. O segundo passo, pessoal, é copiar o estilo, né? Copiar aqui a ideia, o estilo, a forma que a outra pessoa fala, né? De linguagem da outra pessoa. Isso é muito interessante, pessoal. É muito interessante, pessoal, porque a gente costuma fazer isso na infância, né? Copiando primeiramente nossos pais responsáveis, com as pessoas do convívio do lar, né? A gente acaba copiando isso. As pessoas que a gente mais conversa, a gente começa a pegar os trejeitos daquela pessoa, conversa. É igual aquela ideia de você pegar o sotaque de alguém, né? Quando você vai para outro país, outro estado, bem que as pessoas têm um sotaque, você acaba levemente trazendo aos poucos aquilo. Isso é comum. Então a gente costuma copiar as pessoas, as que mais gostamos, as que mais entrosamos também. Isso é natural. Mas você pode fazer isso de maneira consciente. Então escolha aí alguém que você admira, copia essa pessoa, copia a maneira que essa pessoa fala, sim.
inicia uma frase como ela inicia, copia as gírias que ela usa, as entonações que ela usa, já vai trazer também uma maneira diferente de você se comunicar com as pessoas ao seu redor. O interessante é que essa maneira de se comunicar, a da outra pessoa, né, que você está copiando, que você está tentando trazer para sua vida, vai mesclar com a sua. Infelizmente você não tem como se tornar outra pessoa, pessoal. A sua maneira de se comunicar vai gerar algo novo, claro, né? Vai juntar a sua que você já tinha com essa e vai formar algo seu. Mesmo que esteja copiando de alguém, você vai ter a sua maneira de falar, né? Que chamamos de dialeto, né? Escolha então, por exemplo, um professor que você gosta, por exemplo, uma professora, um ator, atriz, enfim, né? Um cantor, uma cantora, alguém que você admira, né? Um dublador, né? Que geralmente quando a gente vê filmes dublados, a gente vê a voz do dublador, a gente gosta da voz do dublador, não necessariamente do ator ali. Anote a maneira que a pessoa fala, escreva, sabe? Escreva mesmo. Ela usa essa gíria, né? Essa forma, né? Colher, sabe? Ela fala de uma maneira mais arrastada, assim. Ou seja, quais palavras ela usa? Traga isso para a sua maneira de iniciar suas frases também, né? Isso melhorará até no seu relacionamento com os demais, porque você percebe que aquela maneira que a pessoa fala é gratificante, um pouco dessa gratificação vai vir para você também, né? Também vai se sentir bem consigo mesmo, ou seja, esse Mercúrio aqui melhora até a sua imagem, ou seja, o Mercúrio atrelado ao Sol muito, né? Claro. É importante você ter cuidado com o estilo que você escolhe copiar, ou de quem você vai copiar. Observe se tem a ver com o ambiente que você vai mais frequenta, né? Afinal, você pode admirar um cantor de funk, ainda mais funk proibidão. Alguém que fala, sabe, algo bravo, um político bravo, uma pessoa brava, uma figura de autoridade brava que você copia. Eu gosto muito daquela pessoa falar que nem ela. Aí essa pessoa é muito fervorosa mesmo. Aí você acaba copiando os trejeitos dela, uma forma de dizer mais brava, mais sem filtro. E daí começa a falar na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, né? Sabe, na igreja, no grupo espírita, enfim, no grupo ali que não tem nada a ver. Gera conflito. Aí você já percebe também a questão da comunicação, né? O ideal, portanto, pessoal, não é que você também não escolha pessoas assim, pessoas fortes, firmes. Não, é um bom exemplo. É necessário a gente escolher pessoas firmes também para a gente aprender a ser mais firme, se caso a gente precisa aprender assim. Mas o ideal é que a gente escolha pelo menos 3 pessoas, 3 comunicadores diferentes entre si. E a gente acaba combinando as linguagens deles. Por exemplo, a base da linguagem dele, por exemplo, cada um que serve para você. Assim como você fazia como era criança, quando você é adolescente, né? Que você tinha seus familiares, aí você tinha um tio, uma tia, né? Um primo, que ele fala de uma maneira, eu quero falar que nem ele, eu gosto dele, o pai, sabe? Um amigo, nossa, eu quero um amigo mais popular. Isso não é errado, isso é natural, a gente faz isso naturalmente. Então a ideia aqui é a gente aprender a trazer isso de uma maneira mais consciente e mais até profissional para a gente mesmo, né? Anotando mesmo no papel como é que faz, como é que não, ensaiando até, não tem nenhum problema. Mercúrio, com muitos aspectos com Saturno, por exemplo, faz as pessoas falarem de maneira muito lógica, prática, né? Ranzinza, autoritária, né? Saturno, né? Não tudo tem que ser certinho, acabam gerando até antipatia. Mercúrio, Saturno, as pessoas com muita emoção, por exemplo, chorando, né? Mercúrio com Lua, né? As palavras acabam gerando irritação em algum momento também, porque aquele negocinho, é cheio de mimimi, né? Também gera isso. Então, quando a gente começa a se policiar, né, a gente começa a aprender a balancear. É por isso que a ideia da gente aprender a ter um trejeito de alguém que a gente gosta, a gente acaba até mascarando essas situações, né? Que não é errado, pessoal. É normal. Uma hora também, mesmo quem não tem aspecto Mercúrio-Lua, uma hora o Mercúrio tá tocando a Lua da gente, uma hora Mercúrio tá tocando Saturno, uma hora Saturno tá tocando Mercúrio, enfim, é sempre assim, Mercúrio, né,
muito sedutor, por exemplo, a voz é muito aveludada, fala, parece que está seduzindo a pessoa de uma forma bem assim, mais relevante, e parece que a pessoa está te seduzindo, como aquela Vênus, né, Mercúrio e Vênus, né, Mercúrio mais suave, o Mercúrio também com raiva, esbravejador, Mercúrio com Marte, né, que é muito palavrão, né, Mercúrio com de um ar mais sábio, do não sei de tudo, o sabe tudo, né? Que é o Mercúrio com Júpiter, o Mercúrio tão engraçado também, né? Ou seja, a qualquer momento esses planetas vão tocar o nosso Mercúrio, vice-versa, e sabe, vai trazer as características, e a gente, se tiver algum desequilíbrio aí entre esses planetas e a luz do Sol, sabe, tiver um desequilíbrio ali, um desacordo de como a gente utiliza essa energia, vai desandar, né? O nosso mapa astral vai desandar ali, a gente vai falar algo que não deveria, vai perder a voz, sabe? Sempre vai ter isso. De qualquer forma, importante é se preparar antes para a comunicação em geral, né? Fazer aula de dicção, sabe? Ler antes, né? Estudar antes. Não estude demais também, pessoal. Estude o que é necessário, né? Se for necessário se aprofundar, que tem a ver com sua profissão, seus estudos, isso é interessante. Mas para a comunicação do dia a dia, o improviso também deve fazer parte da nossa comunicação, sim, né? Diga-se de passagem aqui, recordando de novo Gêmeos, né? Que é um signo que tem um bom jogo de cintura, sabe fazer uma improvisação muito boa. Muitas vezes exagera, esse é o problema, né? Então, isso faz parte da comunicação humana, né? Saber improvisar, visto que é difícil memorizar um texto completo. Além disso, se você fala tudo de uma forma, sabe, como tá num texto, né, quadrado ali, fica maçante. E falar sempre de maneira prática e direcionada também fica maçante. É como se a gente tentar falar tudo certinho também tá errado, né? Falando, mas a gente traz, tem gente até que, por exemplo, sabe falar tudo certinho, mas coloca gírias no meio, até fala errado também, só para gerar um tchan, né? Só para chamar mais atenção. Tem gente que gosta do sotaque, então coloca um sotaque mais carregado que a pessoa nem tem, mas ela copia aquele sotaque porque ela gosta, né? Então faça um exercício aí de gravar a si mesmo, escutar depois, busque escrever textos, né? Observe os seus textos nas redes sociais, por exemplo, e observa como você articula a sua escrita, né? E observa, por exemplo, trejeitos que já faz parte de você, tanto a entonação na hora de falar, sua gesticulação, né? Porque tem gente que fala pelos cotovelos, né? E isso tem a ver com o excesso de movimento e palavra também, né? O excesso de você fala demais, aí se movimenta demais, aí, sabe? Observe, por exemplo, as palavras que você costuma usar, se repete demais, sem sentido, né? Porque às vezes a palavra não precisa ser repetida tanto, né? Ou palavras que podem melhorar. Então, no caso, tem que colocar mais palavras aqui, tem que aprender a focar mais nisso aqui, né? Parar de falar, por exemplo, excesso de marcas de apoio, né? Marcas de apoio, pessoal, é aquilo ali, por exemplo, entendeu? Sabe, tem gente que fala isso demais. As pessoas falam isso, não tem problema, mas falar demais acaba sendo um problema, pois que tira o foco da atenção. É como se as pessoas estivessem sempre sem palavras. Se você está sem palavras, se você repete demais, por exemplo, é sinal que você precisa se informar mais. Isso, muitas vezes isso dá uma sensação de que, se a pessoa repete demais, que ela não sabe falar, ela não sabe do que está falando. Então, parar de repetir palavras demais sem necessidade, né? Às vezes é necessário, sim, repetir a palavra para ser mais didático. Vídeo de passagem aqui também, recordando Virgem, né? O signo de Virgem, um pouco mais didático, tem a ver com a ideia de servir o outro. Então, precisa muitas vezes falar de uma maneira mais simples, falar de uma maneira mais às vezes prática, mais próxima a outra pessoa, mais humilde, até de uma maneira utilizando palavras mais comuns, né?
traduzindo sinônimos para palavras mais próximas à realidade do ser humano. Então, então assim, depende muito do contexto também, né? Então, quando você escreve, por exemplo, aprenda a usar sinônimos, né? Em vez de dizer que uma pessoa está ela está grávida, você fala ela está esperando um neném. É a mesma coisa, só que a gente usa uma palavra e o que significa a palavra, né? Ao fazer essa autoanálise, você perceberá, pessoal, que a comunicação é uma ponte. A comunicação é muito importante, por isso que o pessoal fala que a comunicação é muito importante, porque observe o trabalho que é para se comunicar, né? A gente tentou observar que o destrinchado, o Mercúrio se tornando mais articulado, né? Para aprimorar esse Mercúrio. Tem problemas, sim, certamente. Se você se comunica ruim, tem problema na comunicação, vai ter problemas com as pessoas ao seu redor, com as pessoas ao seu redor, com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que você quer se relacionar. Ou seja, o Mercúrio, além de estar sofrendo a questão aí do reflexo do Sol, né, que ele está mais próximo do Sol, recebe tanto o calor quanto muito mais luz do Sol, quanto também ele vai saindo falando o que ele aprende, né? O Mercúrio vai repetir as histórias que a Lua conta, o ego do Sol, a maneira de relacionar com a Vênus e por aí vai. Então, se caso tem problemas com a dicção, que aí já é o aparelho comunicador, né? Com a voz, aí você tem que procurar um fonoaudiólogo. Se for algo ainda mais complicado, um otorrinolaringologista. Até mesmo fazer aula de canto, aula de música, no caso da voz, né? É importante. Não necessariamente quem aprende a cantar vai virar cantor. Não. Mas para ter uma voz mais saudável, uma voz mais bonita, né? Uma voz agradável, uma voz cantada, uma voz com uma boa dicção, né? E além do mais, pode pesquisar aí na internet exercícios de dicção que já vai ajudar bastante também para vocês. E é isso aí, amados. Espero que vocês gostaram aí do vídeo, do conteúdo, né? Se escutaram até agora é sinal que vocês gostaram mesmo. Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Nas redes sociais é importante aí para o desenvolvimento do meu trabalho. Desde já agradeço, tá certo? E até as próximas análises, né, de outros vídeos aqui com seu astrólogo favorito, Azus Láfera, no canal Céu Astral.